Como a gente estava anunciando para vocês, vamos tratar agora de uma questão das mais difíceis, que é a relação do presidente da República e os seus, porque ele é o comandante-chefe das Forças Armadas, e os seus comandantes das três forças. Há uma reunião que está prevista para amanhã entre o presidente Lula e esses comandantes das Forças Armadas. Acompanhe a reportagem. O objetivo do encontro é acabar com o clima de desconfiança que paira entre o presidente da República e os militares, principalmente após os atos de terrorismo de 8 de janeiro. Na pauta estará também a apresentação de projetos de modernização do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Nesta semana, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a ideia da reunião é destacar o papel que as instituições têm no dever de atuar como órgãos de Estado e não de governo. Nesta quinta-feira, o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse ser necessária clareza para tratar da situação sem buscar um acerto de contas com os militares. Nós temos que saber ter tolerância, porque se o governo e os democratas começarem a agir de acordo com o que fez, fazendo uma retaliação generalizada, vão ter radicalização. E aí se fortalece o Bolsonaro. Jobim, que comandou a pasta entre 2007 e 2011, participou de um seminário virtual promovido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso e avaliou que houve um apagão de inteligência de todos os envolvidos na segurança dos prédios públicos. Onde é que estava a guarda presidencial? Onde é que estavam as ações do GSI? E tinha, não sei se tinha ciência, eu acho que foi um apagão de inteligência e foi um nível de, digamos, para não dizer incompetência, mas para dizer um nível de leniência no que diz respeito às ações e às precauções. Caio, há uma forte desconfiança mútua do presidente da República manifestada em declarações muito incisivas, muito duras, inclusive com a utilização desse verbo, eu desconfio. Por parte dos comandantes militares, é uma situação que nós já descrevemos aqui várias vezes, eles não falam em público. Aquilo que a gente aprende das conversas que a gente consegue manter com eles, sob a condição de não publicar, é a de que eles, pelo seu lado, também têm um grau alto de ressentimento. Quais são as perspectivas de que isso seja superado e se consiga estabelecer as tais necessárias pontes entre os dois lados? Bom, o que eu senti nos últimos dias colhendo dos militares da ativa, em relação inclusive a esse encontro de amanhã, William, é um interesse de pacificação, um interesse de apaziguamento, um interesse de fazer gestos, os militares fazerem gestos. Quais? Punição exemplar a militares que eventualmente, familiares que tenham participado dos atos de 8 de janeiro, os atos golpistas de 8 de janeiro, e também uma promessa de, pelo menos, tentar despolitizar os quartéis, que eles reconhecem que foram politizados na era Bolsonaro. Agora, por outro lado, tem uma série de episódios vindos do Palácio do Planalto que os incomodam por demais. Desmilitarização do GSI, fim do ajudante de ordens, militares por não confiar neles, fim da segurança pessoal com militares, passando para a Polícia Federal, o não interesse em convocar uma GLO no dia 8 por desconfiança de que poderia resvalar num golpe. Mudança do currículo das escolas militares. Isso no pensamento, né? Mas o que eu elenquei aqui aconteceu e acontece. Mas concordo, isso está super na pauta. O que eles avaliam? Isso me chamou muita atenção. O Lula depende mais deles do que eles do Lula. Isso me disseram. Por quê? Eles acham que o cenário econômico e social não é favorável. Eles avaliam que se o Lula não entregar, pode resvalar uma situação como 2013, como 2016. E eu ouvi a seguinte expressão, que essa energia negativa bolsonarista que provocou o 8 de janeiro pode sim voltar. Tem uma semente aí, tem um ovo da serpente aí, e se voltar, não serão 500 policiais federais que vão ajudar, 1.200, né? Acho que são de policiais federais. São os 300 mil do Exército. Basicamente, eles estão dizendo o seguinte, se eu entendi corretamente o que você estava nos relatando. Lula vai precisar de nós para impor GLOs se ele passar por uma situação dessa. Então é bom saber que possa confiar em nós, Murilo.
Olha, eu acredito que a maioria das Forças Armadas são constitucionalistas. Está falando dos comandantes, né? Não, estou falando do corpo total. Acho que há uma parte que foi radicalizada pelo discurso. Como evidente, havia uma militarização do discurso político de Bolsonaro com o vice que recentemente era general da ativa, o Braga Neto. Isso tudo leva, obviamente, a uma escolha de time. É um Grenal da política ali, né? E esse Grenal, ou Fla-Flu, ou São Paulo e Corinthians, ou Corinthians e Palmeiras, se revela ao próprio regime militar e a luta contra o regime militar. É uma atualização de um velho conflito. Agora, as Forças Armadas, eu repito, são constitucionalistas, precisam de um diálogo com o presidente e, sim, o presidente precisa de um diálogo com eles. O que eu acho assim, estranho é o fato de que, durante muitos anos, o lulismo e o petismo governou o país. E, nesse período, havia um diálogo muito bom do Lula com os militares. Então, existem muitos que foram ajudantes de ordem de ministros, ajudantes de ordem do presidente, que hoje são generais. Mas, Murilo, aí nesse meio do caminho nós tivemos o bolsonarismo. Não, sim, eu sei. E o governo Bolsonaro, e a contaminação que Bolsonaro faz das Forças Armadas, eu acho que é um fenômeno que a gente ainda vai precisar estudar. Eu levei essa pergunta, só rapidinho interrompendo, eu levei essa pergunta a dois generais atualmente na reserva que foram expoentes muito grandes, em nome inclusive, porque eles têm essa coisa, eles criaram juntos tal academia, continuam juntos, você tira a farda, mas o exército não sai de dentro dele, continuam todos muito ligados. Eu levei exatamente essa tua questão a eles. Onde vocês acham que começou isso? Eles jogam lá para trás, eles jogam quando a política econômica do fim do período do PT no poder, 2013, 14, começa a dar sinais de desgaste, ou os sinais já são evidentes e o PT não reconhece, e aí vem a Lava Jato. Então, isso para eles é demolidor do ponto de vista da relação entre a Lava Jato, os tribunais superiores e, particularmente, o que deságua em 2018 no general Vilas Boas, na véspera de uma votação de habeas corpus do Lula no STF, soltar o famoso tweet. Então, eles jogam no arco histórico um pouquinho mais para trás. Isso que eles descrevem como o nascimento de um sentimento de desconfiança em relação à figura do Lula. Sim, não vamos bater continência para o ladrão, mas eu acho que tem uma outra, eu já ouvi essa expressão, mas eu acho que tem uma outra questão, William, que é o seguinte, o Bolsonaro, e isso tem um efeito sim sobre as Forças Armadas, ele traz muita gente para dentro do governo. Eu estou dizendo que é anterior a Bolsonaro. Exato, acho que isso faz um caldo, faz um sentimento, a indignação, a corrupção, etc, etc. Mas ele traz para dentro do governo uma série de generais, de coronéis, e ele empodera alguns desses generais que não teriam nunca o cacife que tiveram no governo Jair Bolsonaro, em condições normais de temperatura e pressão, porque não seriam considerados dentro das Forças Armadas como aptos para tal, eles não tinham tais qualificações. Mal comparando, a gente viu esse tipo de captura de uma forma muito mais exponencial na Venezuela. Por que o Nicolás Maduro nunca cai? Porque ele capturou totalmente as Forças Armadas. Então, assim, esse fenômeno ele começou a acontecer no Brasil, assim, isso é inegável. E ele não se consumou, ele não se consolidou. O fato de você ter um presidente de origem militar, assim como hoje a gente tem um presidente de origem sindical, sem justificar, mas não me parece que o Bolsonaro não ia colocar sindicalista lá, assim como não me parece que o Lula vai colocar generais lá. E grande parte, a maioria, certamente, da reserva. É diferente, Caio. Não, mas... Não, é diferente. Se o ambiente de vida inteira do sujeito, não estou justificando, eu acho errado. Não, Caio, mas eu estou falando... Sim, não, mas o que existe quando você militariza um governo, você está transformando o que é uma força de Estado, que é a força armada do país, em algo que é parte de um governo. Não, muito grave. Se você coloca isso. E ele se mantém na ativa. Eu posso
dar uma opinião aqui. Eu acho que o que a Raquel fala é mais a consequência. E o fenômeno que levou Bolsonaro à presidência é anterior ao Bolsonaro. Sim. É anterior ao Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro que criou essas condições para ele chegar à presidência. O que fez Bolsonaro chegar à presidência, primeiro, é um sentimento conservador que existe no Brasil, relevante, um terço do eleitorado. Esse sentimento foi turbinado pelo debacle do mundo político com a Lava Jato, e o Bolsonaro conseguiu capturar isso aí. A presença de militares no governo não foi um movimento de ocupação militar do governo, foi a natural desenvolvimento de alguém que vem de um setor militar e traz a sua turma. Como é bom lembrar que durante o governo do PT houve um aparelhamento dentro da máquina pública de aliados do sindicalismo, principalmente, sim, que ocuparam cargos. Então, o que eu quero dizer é que o Bolsonaro, ele acirrou, sim, por conta da agressividade anti-institucional dele, mas ele não é o criador desse sentimento. Ele não é nem tampouco o Lula também. O Lula e Bolsonaro são até parecidos nesse sentido. São líderes de alguma coisa maior que precede a eles e que tiveram a condição de expressar esse sentimento, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tentou capturar a instituição das Forças Armadas em torno de um projeto político. É esse o ponto que eu estava tentando levantar. Isso aí é o governo. Agora, eu entendi. O que acontece aí no caso, Caio, se a gente olha para o lado das Forças Armadas, toda a quebra de disciplina e de hierarquia resulta em abalos das cadeias de comando. E isso aconteceu. A tal contaminação bolsonarista, ela se torna muito pior depois que o general Pazuello participa de uma manifestação política ao lado de Jair Bolsonaro e não é punido. Sim. Não é o pecado original ali, já vinha muito antes. Sim. Mas a dificuldade de controlar as cadeias de comando leva a essa intensa campanha das máquinas bolsonaristas contra os generais identificados como legalistas, o que deu, por sua vez, sim, errado. Sim, lembrando que... Do ponto de vista dos bolsonaristas, deu errado. Você teve 2 generais, aí sim, da ativa, porque quando a gente analisa os militares, eu, pelo menos, gosto de distinguir o que é ativo e o que é reserva. Tiveram 2 militares da ativa, generais, que foram para o governo e demoraram para sair. E essa demora, que foi o Ramos e o Pazuello, era uma situação. Você tinha generais ativos em cargos de ministro. Aí sim, a meu ver. E se soma essa questão do Pazuello. Essa demora, você tem gente da ativa lá no governo, não pode. O cara tem tropa, em tese, e está lá no governo. E a questão do Pazuello. A mensagem, esse caso do Pazuello, ele é tão simbólico, exemplar, o anti-exemplo do que deveria ter acontecido na nossa história, ele subindo palanque, no trio elétrico lá no Rio de Janeiro, que é o que eu apurei é que amanhã o principal gesto que eles querem fazer para o presidente é a punição exemplar, sim, de quem participou, sim, do 8 de janeiro. A minha informação é idêntica à sua nesse sentido. Sim. Vão para cima. Sim. Esse é o gesto do lado para o Lula. Eles estão esperando o gesto do Lula. Sim.